Boa noite, queridos. Então vamos lá. Hoje eu não consegui fazer a aula, mas estou gravando para que vocês possam conseguir fazer a atividade contextualizada. Então essa atividade ela trata-se de 3 perguntas e pede para que vocês em 3 perguntas consigam elaborar um texto dissertativo, uma dissertação, e que esse texto tenha 30 linhas. Então vamos lá. Eu fiz um modelo, mas lembrando que vocês terão que produzir o próprio texto de vocês. Os textos eles não podem serem iguais, então vocês não podem nem fazer em dupla, ou se fizer em dupla, vocês têm que discutir e cada um criar o próprio texto. Eu fiz uma ideia de texto para que vocês possam utilizar como base, mas lembrando que vocês têm que desenvolver, parafrasear, escrever e organizar o texto de vocês. Então, a minha primeira ideia é como se trata de uma dissertação, de um texto dissertativo. A minha primeira ideia é que vocês façam da seguinte forma: que vocês peguem o primeiro parágrafo do texto e que vocês façam desse primeiro parágrafo, vocês falem sobre a evolução da sociedade, como nós mudamos, como mudou o nosso ritmo de vida, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas ideias e como ao longo do tempo a nossa vida mudou e a nossa dinâmica em sociedade. Então isso atualizou as leis, levou umas para os desusos, acrescentou novas leis. Então, nesse primeiro parágrafo, a minha sugestão é que vocês falem da sociedade contemporânea, como essa sociedade é uma sociedade dinâmica, todas as mudanças relacionadas à nossa vida nas últimas 40, 50 décadas, que vocês possam falar sobre isso. Então, essa é a minha primeira ideia, falar dessas mudanças sociais, descrevendo a sociedade moderna. A gente pode pensar um pouco antes da pandemia, que nós trabalhávamos em 2 turnos e ainda enfrentávamos um terceiro turno, que era de aula, de busca de conhecimento, e o quanto a tecnologia está presente na nossa vida. Então, quero que vocês falem isso. Preocupação com recursos naturais e todas essas coisas que modificaram os nossos costumes e a presença da necessidade de mudanças nas normativas jurídicas, legislativas e como isso modificou o nosso cotidiano, o cenário da vivência em sociedade. Então, eu dei dicas aqui do primeiro parágrafo. Eu dei uma dica do segundo parágrafo para que vocês possam utilizar alguns conectivos, como por exemplo, dessa forma, entretanto, no entanto, depende do que vocês vão falar, né? Então, com essa sociedade em constante evolução, com essa dinâmica, as relações sociais, elas são alteradas e com essas alterações ao longo dos anos, as transformações, ela modificou o cotidiano, modificou o dia a dia. Então, viu-se a necessidade de discutir algumas leis que não tinham finalidade nenhuma de ainda existirem por toda a dinâmica da vida moderna. E aí eu dei essas dicas para que vocês falassem das modificações costumeiras do nosso cotidiano, dessa evolução mesmo, tipo uma redação. O que modificou enquanto sociedade os nossos costumes e quais foram os mecanismos criados pela legislação para essa evolução de leis e para a retirada de algumas leis que não fariam mais nenhum sentido que elas ainda estivessem presentes nas nossas normativas por conta da nossa evolução de ser humano. E aí eu dei a ideia que no terceiro parágrafo vocês deveriam falar sobre essa necessidade de acompanhar as mudanças e os ordenamentos da atualização, a criação de normas válidas e o desaparecimento de normas arcaicas e completamente atrasadas, e ainda indiretamente falar sobre a criação e a vigência de novas leis. E aí no quarto parágrafo eu falei da importância da gente entender e compreender a hierarquia das leis, porque pede para vocês falarem aí sobre as leis que são relacionadas à irregularidade quanto à Carta Magna. Então, eu pedi para que vocês fizessem essa pesquisa, verificando a hierarquia das leis, ou seja, as leis elas têm esse caráter hierárquico, que essa compreensão que uma lei menor ela não pode estabelecer o que diz a Constituição Federal, que é a nossa lei magna, a nossa carta oficial. Então, eu sugeri que vocês falassem sobre isso.
E aí, no parágrafo 5º, eu disse que nós poderíamos falar sobre essas leis efêmeras, essas leis temporárias, que elas podem existir, elas têm datas para começo, meio e fim, então são leis que ficam pouco tempo, 3 meses, suponhamos. Eu dei um exemplo aí no que eu encaminhei para vocês sobre a Copa do Mundo. Então, quando tem a Copa do Mundo, os Estados-nações eles podem elaborar leis com uma validade de até o período da Copa para proteger os visitantes, os torcedores, os jogadores. Então, são leis temporárias e são leis que vêm a desaparecer com o final do que se foi pré-estabelecido. E aí eu dei isso como exemplo lá. E aí, lá no meu exemplo, deixa eu ver mais o que foi que eu usei. Aí eu falei dessa percepção que nós temos de algumas leis e eu falei sobre os cavalos. Hoje, se a gente pensar nessa lógica de ter cavalos circulando nas nossas ruas, com a nossa dinâmica de asfaltamento, de mobilidade urbana, que inúmeros carros nas ruas, então é completamente desnecessário e desumano termos cavalos no meio dos carros e enfrentando o trânsito. Mas isso é uma coisa recente. Se a gente fosse falar isso há 2 séculos atrás, era completamente aceitável, porque não tinha carros, então a mobilidade era feita de uma outra forma, as ruas não eram tão quentes, porque não tinha asfaltamento, ou tinha mais árvores, ou pontos específicos para que os cavalos descansassem. Então é uma coisa mesmo de evolução e de necessidade da vida moderna e como isso tem alterado as nossas leis e como isso tem feito com que outras leis venham surgir, como por exemplo os crimes na internet. Isso é uma coisa muito nova e essa dinâmica realmente de convivência e de dinâmica social. Então, as 3 perguntas pede para que vocês avaliem essas 3 perguntas e elaborem esse texto dissertativo, essa redação. Eu não consegui ter acesso, então não sei se tem um modelo, se pede um modelo, mas eu quero que vocês verifiquem se tem um modelo para ser encaminhado no modelo. Mas a minha ideia é que, se não tiver um modelo, que vocês façam no Word e depois que façam essa transferência lá para o portal, que vocês utilizem as fontes oficiais, como por exemplo Time ou Arial, coloca na fonte 12, coloca um espaçamento de 1,5 e o que se precisa falar lá? A validade da lei por desuso, então não tem mais a necessidade de ter essa lei porque ela ficou velha, ela caducou, desapareceu. Que vocês falem sobre a hierarquia das leis com a incompatibilidade com a Carta Magna e a caduquice de leis por mudança de hábitos. Então, é isso que fala as 3 perguntas. Eu peço para que vocês elaborem de uma forma que se transforme num texto. Então, vocês podem utilizar essa ideia que eu dei, começo, meio e fim. Então, vocês vão utilizar uma apresentação no primeiro parágrafo, contextualizando quem os participantes, ou seja, a sociedade moderna do século XXI, que é uma sociedade dinâmica, que desenvolveu hábitos sociais diferenciados por conta da nossa evolução de ser humano. Então, vocês vão falar do nosso dinamismo de vida, da presença da tecnologia, das nossas relações sociais, de como nós nos modificamos enquanto seres humanos, que nós somos pessoas que estamos mais preocupadas com o meio ambiente, com os animais e toda essa lógica de evolução humana mesmo que vocês conhecem tão bem quanto eu. Então, a minha primeira ideia é falar isso, nessa contextualização de quem é a sociedade, quem são os habitantes do século XXI e por que eles mudaram em termos de relacionamento com os outros, com a natureza e com os animais. Então, essa é a minha proposta de primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, então, vocês falarem da necessidade da criação de mecanismo para a atualização das leis e qual a importância dessa atualização das leis para os viventes, para as pessoas, para os habitantes da sociedade, das cidades. E aí que o terceiro parágrafo vocês falem da hierarquia das leis
em relação à Carta Magna, que vocês vão falar que existe essa hierarquia, então existem leis que são extremamente importantes, porque tem o intuito de proteger a vida humana, tem o intuito de dar garantias para a sociedade, e aí que vocês venham falar posteriormente, no 4º, 5º parágrafo, sobre essas leis que caducaram, que caíram ao desuso, e aí vocês podem falar das leis temporárias, como eu dei o exemplo aí na Copa do Mundo, e as coisas que não tem mais necessidade de existir, igual o exemplo dos cavalos, que eu dei para vocês, e aí que vocês façam um fechamento ressaltando que existe a revogação de leis, a validade dessas leis e que atendam às necessidades humanas e que atendam às transformações sociais e considerando os fatos existentes e a obrigatoriedade da atualização dessas leis e que vocês possam terminar o texto de vocês, a redação de vocês, com uma ideia conclusiva. Então, vocês podem terminar falando dessa dinâmica toda e falando qual a importância do conjunto de leis de ordenamento jurídico brasileiro ser essa coisa dinâmica, acompanhar a nossa evolução de ser humano, acompanhar a nossa evolução de ser inserido na sociedade. Então, essa é a proposta, que vocês encaminhei esse texto, mas lembrando que cada um deve escrever um texto pessoal, as respostas elas não podem estarem idênticas, porque é um trabalho que vale 10 pontos, então é um trabalho muito importante, ele vai ser somado com a nota de vocês, que vocês fizeram de prova, então a minha ideia é que vocês caprichem nesse trabalho, se precisar fazer ele em 2 dias, que vocês façam, vocês têm uma semana para encaminhar, mas não deixem de caminhar esse trabalho, ele é um trabalho extremamente importante e não é um trabalho difícil de fazer, porque vocês vão fazer esse trabalho com auxílio bibliográfico, então eu dei uma ideia de texto, depois eu encaminho para vocês, uma ideia de bibliografia que vocês podem procurar, eu coloquei uma ideia de texto para que vocês possam ter como base para construir, e lembrando que é um texto que vai ter que ter início, meio e fim, e esse início, meio e fim, ele tem que se contextualizar, ele tem que conversar, eles têm que estar ligados. Então, essa é a minha ideia. Esse pequeno vídeo, ele tem o intuito de ajudar vocês. Eu encaminhei o texto base que eu fiz, mas lembrando que vocês precisam ler, modificar, parafrasear e acrescentar no trabalho de vocês mais informações e que essas informações elas venham a atender às perguntas que estão lá, porque a ideia do exercício contextualizado é que essas perguntas elas possam dialogar em forma de texto. Então é isso, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima aula.